Rosado, boa tarde. Viemos hoje ao Porto Santo conhecer uma coisa que muito pouca gente conhece, que são os podegos do Porto Santo. Fale-me um bocadinho da sua paixão por estes animais e explique-me um pouco o que é estes podegos do Porto Santo. Boa tarde. Olha, aquilo que eu sei é o seguinte. Provavelmente estes animais vieram para aqui no tempo dos colonos. Segundo a lenda, ou segundo a história, Bartolomeu Postrel terá posto aqui uma coelha, um casal de coelhos, ou mais do que um casal de coelhos, que depois procriaram, até chegaram a um ponto em que haviam tantos que estragavam a agricultura. Razão porque os homens, necessitando de caçar os coelhos, trouxeram para aqui cães. Okay. Isto é uma hipótese. Porque todos os podegos têm a mesma origem, são todos oriundos da zona do Nilo. E estes provavelmente também são de lá. Só que se adaptaram à sua condição de porto santenses, diremos, e, portanto, há quem diga que é uma raça, um derivar da raça, que não existe em mais parte nenhuma. Okay. E eu acredito, porque eles são diferentes, têm características muito específicas e têm modos de estar muito próprios. São meigos, são inteligentes, são bons caçadores, são bons cães de guarda, são bons cães de caça, como disse, são bons caçadores. Portanto, tudo isto levou a que eu me apaixonasse por estes cães e, portanto, começasse a tirar uma linha, que foi a minha linha, segundo uma orientação do professor Francisco Janeiro, que é especialista nesta área e que esteve cá há uns anos a fazer júri de uma mostra de cães que cá fizemos e, portanto, nessa linha eu direi esta que aqui está. Araquita. Estes cães não são meus, são do amigo, mas, portanto, eu só tenho uma cadelinha ainda nova porque me deixei disso, porque já estou ficando um bocado usado. E, portanto, levou a que eu os criasse. Porém, como aqui há uns anos houve doença nos coelhos, a maior parte dos caçadores do Porto Santo, não se apercebendo bem do tesouro que aqui têm, começaram a abandonar os cães e a maior parte deles desapareceram. Eu renovei de novo a criação. Esta já é uma da nova linha e, portanto, já existem aí umas dezenas capazes de continuar a raça. Espero bem que o façam para bem do Porto Santo, porque isto é um cão que necessita de ser cuidado com muito carinho, porque é uma raça realmente muito diferente dos outros e, por isso, merece que a gente lhe tenha a devida atenção. Sim, ou seja, é um cão que acaba por ser muito esguio, não é? Ou seja, é um cão que é muito de perna muito comprida, que o ajuda a galgar aquilo que são o areião difícil de percorrer o Porto Santo, não é? Este cão é um cão muito duro, é um cão muito rude, parece dócil e mas ao mesmo tempo os obstáculos não existem para eles. Se é rocha, ele vai para a rocha, se é areia, ele vai para a areia, se é lenha, vai para a lenha, procura coelhos em tudo o que é sítio. Nunca se afasta muito do dono, enquanto é novo, às vezes acontece, claro. Mas depois assenta, como costuma aqui dizer, assenta e fica sempre próximo do dono. É um cachorro que se adapta a qualquer terreno. E diz a senhora doutora veterinária que nunca teve cães tão, que suportam tanto calor. A doença. Okay. Eles vão para lá quase moribundos e ela consegue salvá-los com medicação normal, em que noutro cão qualquer já teria morrido. O Porto Santo sempre teve a história da caça ou seja, desde sempre, não é? Que exista, porque era também uma carne de subsistência, exatamente. Não era? Ou seja, era o que existia, não era? Exatamente. A caça hoje é completamente diferente do que era há 50 ou 60 anos. Eu ainda me recordo de que a caça era feita quase toda com cães, pau e o próprio caçador. E um bichinho chamado furão.
Furão, sim. Um mexinho chamado furão, que agora é proibido usar. Portanto, os cães é o grande auxiliar do caçador, porque não havendo armas, eram eles que caçavam. Eram eles que apanhavam os coelhos para trazer ao caçador. Se bem que o caçador também fosse um habilidoso a tirar coelhos à mão da parede. Nas paredes, eram exatamente. Eram os artistas. Ainda há aí alguns artistas destes. Já velhote, mas ainda há. E então, a caça era feita antigamente e só se caçava o que era necessário. Pois. Mas com o congelador, vai estragar estragou esse tudo. registro, não é? E as armas também, portanto, agora não há caçador que não tenha arma. Pois. Antigamente eram raros os caçadores que tinham arma. Até eram convidados pelos grupos para caçarem para o grupo, porque a arma matava muito mais do que sem arma. Portanto, a caça agora é diferente, até porque também há menos animais. Gostava de saber o porquê de o Porto Santo ter uma reprodução inigualável em qualquer outra zona. Porque é que há uma reprodução tão grande naquilo que é o coelho? Vai responder o leigo. Exatamente. Mas a minha experiência diz-me que é pelo habitat e pelas condições que a própria ilha tem de clima. Penso que será essa a razão. Penso que será essa a razão de haver muita quantidade de animais. E é curioso que o coelho do Porto Santo é mais pequeno do que o coelho de outras regiões. Não sei porquê. Eu é das histórias. Alguém que explique isso? Das histórias, eu sou caçador também, e é das histórias mais bonitas que eu tenho de caça, dos melhores lances que eu tenho de caça são aqui no Porto Santo, porque realmente é mesmo a verdade, mexe-se numa pedra e está lá um coelho, não é? E é de uma grande grandiosidade. E ainda por cima o bicho é de uma rapidez. Mas muito difíceis de matar também. Exatamente por isso. Porque o terreno é muito rolão, é muito difícil de caminhar aqui. Há uma técnica para matar, mas eu não lhe ensino. Está bem, vai ficar para outra coisa. Vamos soltar o nosso lindo exemplar, para vocês verem como realmente é um cão tão bonito, e pode ser que ele nos traga alguma surpresa. História tão interessante, acabamos por ouvir agora pela voz em primeira pessoa, da voz do Sr. Rosado. Realmente os pudenhos do Porto Santo é uma característica tão pessoal e tão bonita que o Porto Santo tem e por nós divulgada agora. A caça, como ouvimos na primeira pessoa, acabava por ser uma subsistência, ou seja, o coelho existia o amor e havia o ódio por um lado, ou seja, o amor porque realmente era muita carne, era a carne da subsistência que as pessoas acabavam por ter, pelas dificuldades que tinham em ter outro tipo de carne, não era? E por sua vez o ódio também, porque eles devastavam, tornavam-se pragas autênticas sobre aquilo que eram as culturas e as sementeiras existentes. E eu acho que isso é muito interessante, este amor, este ódio de um lado e do outro, e acho que acabamos por encontrar sempre isto em todas as histórias que se ouve da caça ou em todas as receitas que falamos ou que temos do coelho. O coelho bravo acabou por ser introduzido na ilha, como o Sr. Rosado dizia, por um acaso talvez, mas acabou por se perceber que era o ADN da ilha que aqui estava. E é isso que nós hoje vamos de alguma forma abordar com esta receita. Vamos fazer um coelho à caçadora com alguns ingredientes, tal como tantas outras receitas. Sabermos ao certo a verdadeira é para nós muito difícil, mas também não é isso que nos move, é que apenas o que nos move é demonstrar um pouco aquilo que é o ADN da Madeira e aqui deste município ou desta ilha fantástica do Porto Santo. Bom, uma das coisas que nos surgiram sempre, que era o sabor forte, o sabor de caça, o sabor do coelho, ou seja, e de alguma forma as pessoas acabavam por conseguir retirar este excesso de sabor, um sabor muito característico do coelho bravo, faziam-no numa marinada, e é aí que nós vamos trabalhar. O coelho
como vocês viram há pouco na reportagem, ou seja, foi apanhado e vamos agora então mariná-lo. Vamos cortar e desmanchar o coelho, tirar pelas as pernas, ou seja, como vimos, o coelho foi apanhado pelo pescoço e é a parte onde tem um bocadinho mais de sangue, mas nós, como vamos mariná-lo, não é um problema. Vamos cortá-lo em pedaços. Isto agora é uma das minhas tradições do meu grupo de caça, como eu vos tinha dito. Ou seja, eu era caçador, sou caçador, e uma peça de caça era sempre suficiente, seja qual fosse o número de caçadores. Se existissem muitos caçadores, cortávamos em pedaços muito pequeninos. Se fossem menos caçadores, cortávamos em pedaços maiores. Sobrava sempre. Chamava-se as pretas e as brancas, porque quando se metia uma batata, caracterizava o branco, e as pretas era caracterizado pelo coelho. Neste caso, vamos fazer um corte que dê para 4 pessoas. E pronto, vamos, depois de cortado o coelho, vamos temperá-lo de sal. Depois vamos colocar alhos. Vamos então esmagar, como eu costumo fazer, largar os sucos do alho. E vamos juntar aqui o alho. Juntamos já umas folhas de louro. Juntamos um pouco de especiarias. Também nem todas as receitas, nem todas as pessoas partilharam esta mistura de especiarias, mas há uma coisa que todos diziam. E o que era? Era o vinho do Porto Santo, ou seja, esta que faz a grande diferença de tantas outras receitas de coelho à caçador. E eu aproveito, vou marinar isto, vou fazer este tipo de vinha de alhos com este vinho, e convido-vos a ir ali a perto do aeroporto para nós vermos como se faz o vinho do Porto Santo. Ernesto, obrigado por nos receber. Para mim é um privilégio poder presentear e ver aquilo que é realmente o vinho do Porto Santo. Fale-me um pouco daquilo que é o vinho do Porto Santo. O que é a diferença? O que é que faz ser um vinho tão especial e tão diferente? O vinho do Porto Santo é especial porque assim, tem grau bastante. O vinho do Porto Santo tem grau, tem 16, 17, 18, até vai aos 19 graus. Açúcar, e por isso pois é um vinho especial, um vinho bom. Sabes? Mas não quer dizer que os outros também não são bons. Sim, mas mas o da minha terra é o melhor. Claro que é. E é isso que nos traz aqui. Sim. Ernesto, e diga-me uma coisa, eu estive ali a tentar só perceber um bocadinho o passo a passo. Vocês fazem apenas uma fermentação, não é? Ou seja, não fazem a fermentação no lagar, colocam-nas diretamente. Vocês pisam, explique-me lá como é. Desde a altura do meu pai e de outros, dos meus avós e muitos velhotes lá por cima. Sim. E faz-se assim. A gente pisa a uva, espreme-se com a pedra. Exatamente. E depois vai para dentro das pipas. Ok. E depois o vinho ferve lá. Ok. O vinho ferve dentro das pipas até que deita fora. As impurezas As e impurezas, aquele ele exatamente. ferve ali, e depois ao cabo de 1 mês e tal, 2 meses e tal,
ao que o vinho está bom para a gente beber. Para começar a beber, não é? Sim, não é para beber toda uma vez, não é isso, credo. Que uvas é que costuma usar? Caracol? Qual é que... O que é que se costuma usar? A gente aqui nesta ilha há muito caracol, o lestrão já é pouco. Lestrão, Mas sim. a gente agora está começando a enxertar lestrão. Ok. Está a perceber? Porque tem mais produção? Sei, o vinho lestrão e também é bom. É de oboal. Ok. Agora o oboal é pouco. Também os velhotes estão a morrer. Metade dos velhotes que trabalhavam na agricultura foram com Jesus. E agora está eu e está mais algum por aqui, como estes rapazes que estão aqui a me ajudar. E que mantém essa tradição. Mantém, que há aqui a minha vinha. Se eles são os melhores do mundo ou os melhores da Europa, eu não sei. Mas há uma coisa que eu sei, que são mesmo muito bons. Porque a concentração, ou seja, a falta de água faz com que a planta esteja sempre num stress hídrico e acaba por concentrar aquilo que são os sabores e os açúcares, e é isso que faz realmente a grande diferença entre um tomate de tantas outras partes do mundo e o tomate do Porto Santo. Bom, mas não é por aí que vamos começar. Depois de marinado o nosso coelho com o vinho do Porto Santo, vamos então começar por fazer o refogado. Ok? Vamos começar por descascar a cebola. Vamos preparar agora os legumes de alguma forma para que seja tudo muito rápido, a introdução dos legumes todos. E vamos descascar então a cenoura. Ao tomate vamos tirar as sementes. Ou seja, é um tomate que nunca fica muito vermelho porque ele tem que ser protegido de alguma forma do excesso de sol. Mas garanto-vos que a nível de sabor é dos melhores que existem. Como o Porto Santo também tem esta característica do vento, vamos arranjar aqui uma marosca para ver se conseguimos cozinhar o nosso coelho. Creio que vai funcionar. Bom, vamos então agora começar por juntar a banha e depois, logo a seguir, vamos fritar ligeiramente o coelho. Vamos ter bem quente a banha. Juntamos já de princípio os alhos, o louro também. Vamos guardar esta marinada porque depois vamos juntá-la daqui a pouco. Depois de juntar e de refogar a cebola, a cenoura e o tomate, juntamos depois então a marinada. Depois de estufar um bocadinho ou fritar um pouco, vamos ver como é que está. Fantástico. Vamos agora começar então a juntar um bocadinho da cebola. Vamos picá-la. Assim mais pequenina, porque ela não vai estufar assim tanto tempo quanto isso. Os coelhos do Porto Santo, como foi dito há pouco, são coelhos pequeninos, ou seja, são logo coelhos que não têm, que se cozem muito rápido, ou seja, e por isso não há muita necessidade nos cortes daquilo que nós possamos juntar, tem que ser cortes mais pequenos. Sobre estas receitas, é engraçado que aqui no Porto Santo falou-se algumas vezes sobre o coelho era escaldado primeiro, ou seja, os coelhos escaldados primeiro era para tirar este sabor forte de caça
que havia muita gente que não gostava, e por isso é que algumas pessoas o escaldam primeiro para retirar aquele bedum, não sei se poderá dizer isto, e era essa a diferença do coelho. Mas na realidade nós não fizemos isso, porque fizemos uma maneirada bastante forte, e por isso achei que não tínhamos necessidade de... Juntamos agora então a cenoura. Junto à dona de casa, a minha mãe fica super orgulhosa de me ver juntar a cenoura desta forma. Esta receita é uma receita muito simples, não há muito que se possa dizer sobre ela. Vamos agora juntar o tomate. O melhor tomate do mundo. O Porto Santo é isto, ou seja, de manhã pode fazer chuva, à tarde faz vento e depois no fim do dia pode aparecer o sol. É isso que hoje nos aconteceu, ou seja, de manhã chegamos com chuva, com o Pico Castelo cheio de nevoeiro, apanhamos logo a seguir um vento desgraçado, não é? Que ainda o temos presente, e eu sei que no fim vamos apanhar sol. A Madeira não é assim, mas o Porto Santo é uma ilha tão próxima e tão diferente. Mas isso também faz com que o Porto Santo seja tão singular e tão diferente, e que há muita pouca gente que às vezes o compreende, mas o Porto Santo é isso. Há que aprender que as gentes de cá vivem com isto todos os dias e sabem dar o valor a isso, e é isso que eu acho que faz toda a diferença naquilo que é os produtos, que é o ADN, e naquilo que é o receituário do Porto Santo a nível gastronómico e a nível de estilo de vida. Vamos ver então o nosso coelho novamente. Ele já tem estes legumes todos juntos. Vamos juntar agora também um bocadinho aqui desta marinada. Vou juntar tudo. Que ela acaba, que tem um sangue natural do coelho, e é quase que ela vai-te fazer uma cabidela, entre aspas. Vamos deixá-lo cozinhar, vamos dar tempo, vamos ter tempo. O sol acaba por chegar perto de nós novamente, e acho que é isso que faz toda a diferença. Vamos dar um tempo de refogado e depois já voltamos para ver como se fica. Vamos ver se o nosso coelho já está pronto. O molho pelo menos já está bem ligadinho. Ótimo. Este coelho dá-me nostalgia porque realmente fala de um pouco daquilo que foi a minha infância, os sabores e aquilo que era um coelho a caçador, que o meu avô e o meu pai ainda hoje em dia o faz, de uma forma tão simpática para com a natureza, que era um pouco aquilo que se falou no início, que era a vivência e a gestão que se fazia da carne, ou seja, caçava-se todos os dias, ia-se todos os dias à caça, ou usávamos todos os dias carne, sempre que era necessário, não havia dia específico, enquanto não havia o congelador, como falávamos há pouco. Aqui temos o nosso coelho a caçador. Há outras receitas, como eu vos tinha dito há pouco, mas esta é aquela que eu acho que acaba por ser um vinho do Porto Santo, aquilo que é os produtos do Porto Santo, e é isso que é importante. E assim eu me vou despedir, até à próxima, e aproveito para convidar-vos para o próximo programa, a nossa gastronomia local. Até à próxima.